Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa História e Cristianismo. O tema do programa de hoje é sobre os evangelhos e suas autorias. Será que João, Mateus, Marcos e Lucas escreveram mesmo os evangelhos? Será que Mateus e João são mesmo os apóstolos de Jesus Cristo? O fato é que os evangelhos nasceram como obras anônimas, sem nenhum título, sem nenhuma assinatura. Somente no século II, a tradição da igreja, ou seja, os bispos da igreja, ou os homens ligados à igreja, vão começar a nominar esses evangelhos. Por exemplo, Pápias, bispo de Herápolis, atual Turquia, foi o primeiro que identificou Mateus e Marcos como sendo dois dos evangelistas. Irineu vai identificar o Evangelho de Lucas no final do século II. Irineu, que é bispo da cidade de Lyon. Portanto, a identificação dos autores dos evangelhos pertence aí ao século II e século III da história da igreja. O fato é que essas respostas, que eles foram os evangelistas, eles foram os autores dos evangelhos, não é ponto pacífico entre os pesquisadores. Embora a igreja não tenha dúvida da sua tradição, e a sua tradição aí é enorme, através, como eu falei, de Pápias, de Irineu de Lyon, de Clemente de Alexandria, do próprio Jerônimo, Eusébio de Cesareia, que vão confirmar sim esses homens como sendo os autores dos evangelhos, hoje é difícil para nós identificarmos quem são esses autores. A exegese moderna, os pesquisadores modernos de Bíblia, aceitam muito mais que esses evangelhos aí são frutos de várias etapas da comunidade e depois teve um editor final. E para entender um pouco isso, nós temos que entender que os cristãos até o ano 150 passou por três grandes gerações. A primeira geração é a geração que vai da constituição da primeira comunidade apostólica ou de fé lá em Jerusalém até aí a morte dos primeiros apóstolos. E aqui nós vamos colocar como referência aí a morte de Paulo lá pelos anos de 67. Portanto, essa primeira geração de cristãos, que vai da primeira comunidade de Jerusalém até a morte do Paulo, ela representa aí então o que nós chamamos de era apostólica. Essa era apostólica deixou para nós aí as cartas de Paulo, pelo menos reconhecida como autênticas 7 dessas cartas. A segunda geração, que vai de 67 até os anos 90 mais ou menos, é chamada de segunda geração, geração subapostólica, ou aí os apóstolos dos apóstolos. E é interessante porque é nessa segunda geração que os evangelhos começam a ser escritos. Nós temos aí o evangelho de Marcos entre 64 e 70, o de Mateus entre 70 e 85 mais ou menos, o de Lucas entre 80 e 90 e o evangelho de João entre 90 e 110. As datas não são precisas nesse momento. Portanto, ao falar que é a segunda geração que é responsável por parte dos evangelhos, porque o evangelho de João pertence à terceira geração, que vai dos anos 90 até 130 mais ou menos, nós temos aqui então a dizer para vocês que dificilmente Mateus e João são os apóstolos de Jesus. Na verdade, nós acreditamos que Mateus é um judeu convertido e acreditamos que também João é um cristão, um judeu também convertido à comunidade. O fato é que esses dois evangelistas dificilmente são os apóstolos de Jesus. Mas de qualquer forma, por estarem aí na segunda geração, eles guardam muito da memória apostólica ou da memória dos primeiros apóstolos. Então podemos dizer que os evangelhos, esses evangelhos são obras que pertencem aí a várias gerações. Uma primeira geração oral, que é a geração apostólica, e depois uma geração que nós chamamos de edição final, que está incluída entre a segunda geração de cristãos, entre 67 e 90, e daí a terceira geração, o evangelho de João, entre 90 e 110. Um outro aspecto interessante em se falando do evangelho é perceber que os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos desde o século XVIII, porque ao serem comparados, colocados em três colunas diferentes, perceberam os pesquisadores que eles tinham muito em comum. O evangelho de João é um pouco diferente desses três outros evangelhos. E ainda se falando do evangelho, o evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo,
sendo que o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas obtiveram de Marcos boa parte aí dos seus textos, quer dizer, a primeira fonte que nós temos é Marcos, e Mateus e Lucas, esses evangelhos reportados a Mateus e a Lucas, obtiveram boa parte das suas informações de Marcos. As informações que não estão ali, a igreja acredita que eles tiraram de um outro evangelho, de uma outra fonte chamada Os Ditos de Jesus, ou também chamado de Evangelho que, porque em alemão que vem de Quelle, fonte em alemão, e portanto Mateus e Lucas devem também ter acesso a essa fonte que se perdeu na história. E por fim, podemos dizer que Mateus e Lucas também obtiveram informações próprias, aí contribuindo para o que nós chamamos de 4 fontes que formam os evangelhos: a fonte Marcos, a fonte Quelle, a fonte do próprio Mateus e a fonte do próprio Lucas. Todos os evangelhos foram escritos em grego, embora o Irineu de León afirma, e também depois o Eusébio vai também na mesma linha, dizendo que o próprio Mateus escreveu um evangelho em hebraico, coisa que nós não tivemos acesso. O Papias é o primeiro, inclusive, que diz isso, que o Mateus escreveu primeiro em hebraico. Nós não temos esse evangelho. Por falar nisso, nós não temos cópia original nenhuma. As cópias mais antigas que nós temos é do século IV, Codex Vaticanus. Acredita-se que ela foi copiada entre 300 e 330, e a fonte, o Codex Sinaiticus, que deve ter sido aí escrita entre 330 e 360, sendo as cópias mais antigas que nós temos desses evangelhos. É isso aí, espero que tenha gostado. Nós agradecemos muito a tua participação. Curta o vídeo se você gostou, indique para outras pessoas, compartilhe esse vídeo. E se você não gostou aí, no comentário, diga para nós o que você não gostou também, que a gente vai melhorando cada vez mais. Muito obrigado a todos e a todos. Até o próximo programa História e Cristianismo.